Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Vamos ler do verso 67 até o verso 75. Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 1, do verso 67 ao 75. Assim diz a Santa Palavra. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade, por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, e de conceder-nos que, livres da mão dos nossos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. Amém. Gabriel, ora pela palavra, mais uma vez. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, meu Deus, por essa dádiva, Senhor Jesus, que foi acordar, foi ter esse fôlego de vida, Pai amado. Muito obrigado. Por todos que estão aqui, Senhor, nesse momento, dispostos com os ouvidos, Pai amado, quebrantados de coração a ouvir a Tua palavra, Senhor. Que ela possa ser próspera e frutífera, Senhor Jesus, em nossas vidas. Amém. Para que possamos, Pai amado, pregar e levar o Evangelho cada vez mais, Senhor Jesus, até o confim da terra. Amém. Paizinho amado, Paizinho querido, que o pastor Douglas possa ser usado nesse momento, Paizinho amado, para trazer a Tua palavra, que ele possa ser simplesmente um instrumento, Senhor Jesus, que possa derramar do céu, Senhor Jesus, a Tua palavra sobre nossos ouvidos. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esse privilégio de estarmos aqui. Abençoa também todos aqueles que não puderam vir, mas que nesse momento estão conectados, Paizinho amado. Pai. Vão até ele, Senhor Jesus, no Teu santo e no Teu poderoso nome, Pai. Amém. Amém. Podemos assentar. Se você observou o seu boletim deste mês, você recebeu o boletim desse mês, e o tema do boletim é o tema que nós vamos usar neste mês, uma palavra, que é a doutrina do pacto. A doutrina do pacto ou a doutrina da aliança são sinônimos. Quando você ouvir a doutrina do pacto ou a doutrina da aliança, você está ouvindo a mesma coisa, sinônimos, pacto e aliança. Nós vamos meditar, e aqui no final do trecho, deixa eu dizer uma coisa, alguém disse assim para mim: nossa, esse texto é tão alto, esse texto é tão alto. Não é tão alto. É também um incentivo para você, em vez de você ficar discutindo muito a política, em vez de você ficar discutindo muito a queda do Santa Cruz, chama o irmão e diga assim: irmão, vamos ler junto para a gente ver se a gente entende. Se a gente não entender, vamos ligar para um líder da igreja, um pastor, um presbítero, para nos incentivar a crescer no conhecimento. Aqui um texto importantíssimo, baseado no Catecismo de Westminster, que é o princípio, os fundamentos, ali estão os fundamentos da doutrina reformada, da qual nós somos adeptos e caminhamos dentro dessa perspectiva de doutrina reformada. E a doutrina do pacto é um tema central
daqueles que entendem a Bíblia como um pacto de Deus com o homem. Então aqui tem algumas orientações, se você não souber, liga para mim, a gente conversa, liga para o pastor Luciano, liga aqui para os presbíteros, ou se reúnam, discutam no grupo familiar, em vez de ficar preocupado com a queda do Santa Cruz, com a queda do Náutico, com a queda do esporte, ou com um monte de político que não serve para nada neste país. Vai meditar naquilo que serve para a sua vida, amém, queridos? A palavra de Deus. E no final, eu trago uma orientação, que no mês de outubro, geralmente a gente usa os meses com uma data específica. Por exemplo, outubro tem, agosto tem Dia dos Homens, Dia dos Pais, então eu uso para trabalhar com a figura masculina, os princípios de Deus para a vida do homem, da direção, na liderança. Setembro nós vimos como é um mês patriótico, cívico. A gente usa temas bíblicos para trazer princípios bíblicos da nossa vida, da nossa responsabilidade social. E como outubro geralmente é o Dia das Crianças, a gente sempre usa esse mês com um objetivo de trazer orientação para os pais, para a igreja, para os irmãos, para as irmãs, sobre o cuidado com os filhos, os princípios de Deus para a criação, edificação dos filhos, aqui dos filhos cristãos. Então, e essa doutrina do pacto, da aliança, ou doutrina da aliança, tem tudo a ver como nós conduzimos a nossa casa, como nós edificamos nossos filhos, como nós cremos nas promessas de Deus para a nossa casa e para os nossos filhos. Amém, queridos? E é por isso que nós vamos trabalhar esse mês na doutrina do pacto e da doutrina da aliança, e aplicando às nossas casas, às nossas famílias e a edificação dos nossos filhos. Por isso eu oriento que você leia, se não entendeu, leia de novo. É esse princípio. Nós que estudamos sabemos isso. A gente lê livros que às vezes a gente não entende nada do texto, nós temos que ler e depois consultar irmãos sobre aquilo. Então faça isso com o boletim. A gente vai aprender mais e mais sobre os fundamentos da aliança de Deus, do pacto de Deus com os homens. Esse texto que eu li tem tudo a ver com o pacto de Deus com os homens, com a doutrina do pacto, quando no verso 72, Zacarias, o pai de João Batista, profetizando, cantando este cântico de Zacarias, Benedictus, é chamado na teologia do Benedictus, o cântico de Maria é o Magnificat, e o canto de Zacarias é o Benedictus. E ele canta esse cântico depois de Deus falar com ele sobre ele teria um filho e sobre o nascimento do seu filho João. E ele canta este cântico, mas é um cântico profético. É um cântico que é profético de todo o propósito de Deus. E no verso 72, ele diz assim: para usar de misericórdia com os nossos pais, leia comigo o final, e lembrar-se do quê? Da sua... Zacarias entendeu que o nascimento de João estava totalmente ligado ao pacto de Deus com o homem, ou a aliança de Deus com o homem. Todas as coisas que acontecem na nossa casa, na nossa família, nós que entendemos que somos cristãos e que os nossos filhos são herança de Deus, para que Deus, através dos nossos filhos, gere uma descendência santa na terra para Ele, nós entendemos que tudo isso está dentro do pacto da aliança de Deus. Por isso que eu quero trabalhar com você. E outro fato, quando nós vamos para a mesa da ceia, nós vamos terminar esta palavra com
a ceia do Senhor, e nós vamos ver que a celebrar a ceia é celebrar este pacto de Deus, celebrar esta aliança de Deus, porque se você não entende isso, também você não discerne o corpo de Cristo. Não é só discernir a morte e a ressurreição de Cristo, mas é discernir por que Cristo morreu e ressuscitou e nos incluiu. Amém, queridos? Porque por causa deste pacto, desta aliança de Deus que está no coração de Deus. E eu quero só lembrar você, Deus tem um supremo propósito, amém, queridos? Tudo Deus fez com base no seu supremo propósito. Nós já estudamos, nós já pregamos e nós continuaremos a pregar e ensinar a igreja. Antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1, eu não vou ler esse texto, mas você lembra do texto. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus, e nos predestinou em Cristo Jesus para sermos filhos de Deus. Está ali, nós lembramos que esse texto é anterior a Gênesis, é um texto que está anterior a Gênesis, porque foi nos lugares celestiais, antes da criação de todas as coisas. Deus tem um propósito: criar para Ele uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus, Romanos 8, 29. Então este é o propósito de Deus. Para cumprir o seu propósito, Deus cria todas as coisas, cria o universo, cria a terra, que é o ambiente onde Ele ia desenvolver o seu propósito, através do homem, cria o homem e coloca no jardim do Éden. Agora vá comigo em Gênesis capítulo 2. E ao criar o homem, segundo o seu propósito e a terra, Deus faz um pacto com o homem, que chamado na Bíblia, chamado na teologia, do pacto de obras. O pacto das obras. O pacto onde Deus faz alguma coisa e o homem também tem a sua responsabilidade de fazer algo para que este pacto seja válido. Por isso é chamado pacto de obras, capítulo 2, verso 15 a 17. Gênesis 2, 15 a 17, que está o primeiro pacto que Deus faz com o homem para cumprir o seu propósito eterno, que é o pacto das obras. É o pacto das obras, onde Adão tinha responsabilidade neste pacto. Gênesis 2: tomou, pois, o Senhor, 2,15, Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. A melhor tradução é no jardim no Éden, porque Éden é uma área muito mais extensa, e o Éden era um jardim que estava no meio daquela área. Então a melhor tradução seria o jardim no Éden, um jardim no Éden, para o cultivar e guardar. E Deus lhe deu esta ordem. Deus deu o que para ele? Um pacto, uma ordem para que ele cumprisse. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres. Aqui está o primeiro pacto de Deus, a primeira aliança de Deus com o homem. Um pacto que é chamado pacto de obras. Deus fez todas as coisas, Deus criou Adão e agora deu uma responsabilidade a Adão. Lembre que Adão aqui tinha livre arbítrio. Adão não tinha pecado. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus,
com a característica moral de Deus. Ele sabia discernir entre bem e mal. Ele tinha capacidade de decidir. E Deus o colocou aqui, e Deus deixou-o decidir. Ele tinha livre arbítrio entre obedecer a Deus e não obedecer a Deus. Esta era a obra de Adão. A obra de Deus foi criar e preparar todas as coisas. A obra de Adão era crer e obedecer a Deus. Mas a gente sabe que em Gênesis 3, o que acontece? Adão, no seu livre-arbítrio, não obedeceu. A partir daí, Adão trouxe ao homem, entrou o pecado em Adão, agora o Adão escravo do pecado. Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Agora todos os homens, Efésios capítulo 2 diz que são escravos do pecado. Eles não têm mais condições de decidir sem livremente. Agora, sempre quando o homem vai decidir, a partir de agora, ele decide com a influência do quê? Do pecado. Ele sempre vai tender para o pecado. A sua mente está corrompida, o seu espírito está corrompido. Ele pecou e agora ele está distante de Deus, e agora todas as decisões deles agora não são mais neutras, como era Adão antes do pecado. Agora o homem é pecador, e todas as suas decisões, o seu agir, agora é escravo do pecado. Então ele perdeu o livre arbítrio. Ele não tem mais livre arbítrio, porque quando ele vai decidir, quem é o dono dele? Romanos 7, a gente já estudou, lembra? Miserável homem, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o bem que eu não quero, aí eu encontro esta lei dentro de mim, que o pecado me domina. Tudo que eu for fazer agora, o dono das minhas decisões é o pecado. A partir de agora, o homem perdeu o livre arbítrio, e agora o homem só tem uma livre agência: pecar, pecar, pecar. Logo eu, um pobre pecador, um miserável carnal. Essa é a realidade. Então este foi o primeiro pacto, foi o pacto Deus fez a obra perfeitamente, e Adão fez a obra imperfeitamente. Acabou-se o pacto de obras. A partir daí, Deus vai fazer o pacto da graça. Aleluia! O pacto da graça. Porque agora, se Deus deixar o homem e não der graça ao homem, o que acontece? O homem vai cada vez mais caindo. Romanos capítulo 1, capítulo 2, onde nós vemos Deus entrega ao homem, e o homem vai se corrompendo, se degradando. Se não for graça, o homem continua na sua queda, cada vez mais, porque ele não tem mais condição por si mesmo de decidir, ele não tem mais livre-arbítrio. Agora ele só tem livre agência, ele age influenciado pela sua natureza pecaminosa. E agora ele vai caindo. Aí Deus decide fazer do homem graça. Gênesis 3, 14, 15. Então o Senhor disse à serpente: visto que isto fizestes, maldita és entre os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher da tua descendência. Essa mulher da tua descendência, Maria, que concebeu sem ter relação sexual com homem nenhum, concebeu da semente divina. Aleluia! Pastor Glênio diz que a Maria foi engravidada pelo
pela trompa de Eustáquio. Ela não foi engravidada pela trompa de Falópio, mas pela trompa de Eustáquio. Ela ouviu a palavra entrou no seu ouvido e ela engravidou do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! A tua descendência e o seu descendente, quer dizer, o seu descendente, o descendente da mulher, da Maria, o seu descendente, este vai fazer o que com você, Satanás? Te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele estava dizendo: diabo, todo esse mal que você trouxe ao homem vai ser revertido pela graça lá na cruz do Calvário, através do descendente da mulher. E esse descendente, você vai ter até autorização de matá-lo lá, vai ferir a sua mente, a morte vai tocá-lo, mas ele vai te ferir a cabeça. Ele vai tirar todo o domínio do pecado e da tua maldição sobre o homem. Aleluia! Aqui começa a promessa da graça. Deus vai fazer uma obra graciosa para livrar o homem desta condição de pecador. E aí, a partir daí, Deus vai fazendo pactos intermediários até chegar ao pacto final, que é a obra da cruz. Até chegar. Então, a partir daí, Deus fez esse primeiro pacto com Adão. Aí o homem se corrompe. Nós chegamos até Noé, capítulo 9 de Gênesis, quando a terra se tornou totalmente corrompida. Lembra? O homem entregue ao seu pecado cada vez mais vai corrompendo-se. Gênesis 9. Gênesis 9. Se você ler, eu não vou ler o texto com você, você vai ver que chegou aqui, Deus falou: olha, eu não aguento mais ver tanto pecado, eu vou destruir toda a raça humana. E aí Deus, por causa da sua graça e da sua aliança com Adão, ele preserva uma família de Noé, e 9, 8 e 12 diz, e Deus faz um pacto com Noé. Disse também Deus a Noé e aos seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança, amém? Me ajude, a minha aliança convosco e com a sua descendência. Preste atenção, por que eu estou usando isso, né? Sempre os nossos filhos estão incluídos na aliança de Deus, amém, queridos? Você crê nisso ou não? Ou você vai entregar os seus filhos para o diabo? Eu creio na aliança de Deus comigo e com a minha casa. Deus faz o pacto com Noé, que é chamado pacto noético, preservando, apesar de toda a terra ser destruída, ele guarda uma família por causa do seu pacto, do seu propósito. A partir daí, ele continua a trabalhar. Você lembra que Noé não cumpre o pacto, e logo depois Noé já peca, tem um incesto com as suas filhas, gera nações moabitas, Amon, todos esses filhos, e a terra continua corrompida, mas Deus não desiste do seu pacto. Chega no Gênesis 12, ele faz novamente, ele renova o seu pacto, agora através de gerar uma semente bendita, através de uma família, através de um homem, Abraão. E ele faz o pacto com Abraão. Gênesis 12, 1, ele continua a manifestar o seu pacto. Ora, disse o Senhor a Abraão, 12, 1, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e sê tu uma bênção. Deus chama a Abraão do meio de um povo idólatra. O pai dele era construtor de ídolos, contrário à vontade de Deus.
Deus tira este homem lá deste meio e agora traz para cumprir o seu pacto, para continuar a promessa, o pacto que ele tinha feito. Agora ele faz um pacto, uma aliança com Abraão, que você vai ver depois no capítulo 15, 12, 21 até o 21, Deus renovando, agora concluindo e confirmando este pacto no capítulo 15, eu não vou ler com você agora. E aí Deus continua, Abraão gera os seus filhos, e os seus filhos continuam caminhando, mesmo assim pecando, se afastando de Deus. Nós vemos a história de Isaac, depois de Jacó, a família de Jacó. Deus, apesar deste povo duro, que não obedecia a Deus, Deus não desiste do seu pacto, do seu propósito, e Ele cria, segundo a sua promessa, um povo através de Jacó, 12 tribos, 12 filhos de Jacó. Ele forma um povo que seria um povo sacerdotal, para apresentar Deus a todas as nações. E a partir daí ele faz uma aliança, que chama aliança mosaica, ou pacto mosaico, dentro do pacto da graça, o pacto com Moisés, ou pacto mosaico, ou aqui, como a gente chama o decálogo, onde Deus separa Moisés, chama Moisés desse povo, e a partir daí Deus faz um pacto agora de lei, um pacto legal, e Deus dá ordens, Ele dá ensinos, Ele dá as leis, dá os 10 mandamentos, que é a lei moral para todo o povo, que ela está vigente até agora. Deus dá leis cerimoniais, Deus dá leis sociais para o povo, dietéticas, mas depois essas leis sociais, dietéticas, elas são cumpridas por Jesus Cristo, cerimoniais, na cruz do Calvário, na sua obra da cruz do Calvário. Elas são agora cumpridas, não precisam mais ser cumpridas, mas a lei moral permanece. Amém? Amarás o teu Deus de toda a tua força, de todo o teu entendimento. E aí vem os 10 mandamentos, que é a lei mosaica. Deus continua a trabalhar com o povo através do pacto, mas Deus sabe que esse povo não tem coração para cumprir esse pacto. Nós já lemos em Deuteronômio, quando Moisés sobe ao monte e ele ouve a Deus, e o povo diz: tá bom, Moisés, ouve o Senhor, ouve o que Ele está falando, e fala conosco, que nós vamos cumprir tudo o que Ele mandou. Lembra que Deus disse: ah, Moisés, quem dera que eles tivessem coração para obedecer a minha lei, porque agora eles têm uma natureza. Mas mesmo com este povo duro, que é o povo de Israel, que não cumpre a lei, Deus não desiste do seu projeto, do seu pacto, e Ele continua na sua promessa com o seu povo. Ele continua na promessa. O povo de Israel, este povo do pacto de Moisés, foi totalmente inconstante, infiel ao pacto. Lembra? Logo de início, quando eles chegam no deserto, já constrói um ídolo, já murmuram de Deus todo o tempo, reclamam da lei, reclamam do maná, reclamam de Moisés, reclamam de Deus. Aí Deus faz o que? Deixa todo esse povo morrer lá, mas Ele preserva um remanescente, que é Caleb e Josué, e a nova geração que nasce no deserto, para que ele continue o seu projeto do seu pacto. E quando chega Davi, aí Deus tinha um projeto de tornar essa nação, este povo, um reino sacerdotal, e Ele promete um rei para o povo, e Ele prepara este rei, que Ele preparou era Davi. Mas durante o tempo da espera, o povo de Israel, antes de chegar o tempo de Deus dar o homem preparado para ele, um homem segundo o seu coração, que era Davi, o povo começou a reclamar de novo e pedir um rei, porque todo mundo tinha rei do lado, e Deus deixou eles elegerem Saul.
Se você ler a Bíblia, eles elegeram Saul. Mas quando Deus dá o rei, ele elege Davi, ele separa Davi, ele unge Davi. Só que Saul se levanta, é um cambalacho naquele tempo lá. Saul só faz besteira, só anda errado. Aí Deus permite, o povo sofre com Saul, mas Deus prepara o seu rei, que é Davi. Amém? Um homem segundo o coração. E um tipo de Jesus Cristo, e com Davi, Jesus também faz um pacto em 1 Samuel, capítulo 7, vai lá comigo, 1 Samuel, capítulo 7, na sua Bíblia, provavelmente no capítulo 7, está escrito o quê? O título que os tradutores colocam aí em cima do capítulo 7 diz o quê? A aliança do Senhor com Davi. E aí no 7, 12 a 17, Deus faz uma aliança com Davi, dizendo: quando os teus dias se cumprirem e descansarem com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente. Aonde tinha falado desse descendente? Gênesis 3:15. O teu descendente que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa em meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia... Algum problema aqui? Perdão. 2 Samuel capítulo 7. Eu sou descendente de Adão, mas um dia eu vou ser perfeito. 2 Samuel, capítulo 7, verso 12 ao 17. Quando os teus dias se cumprirem e descansarem com os teus pais, então farei levantar depois de ti o seu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoite de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém a tua casa, teu reino, serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas essas palavras, e conforme esta visão, assim falou Natã a Davi. Aí nós temos a aliança de Deus com Davi. Agora nós precisamos entender, toda esta aliança fala de um reino eterno. O reino de Davi foi eterno? O reino de Israel foi eterno? Cadê o reino de Israel? Se acabou no final do Herodes, depois que destruiu o templo. Esse reino jamais foi construído, e ele não será mais construído, porque ele já foi reconstruído pelo verdadeiro Davi, que é Jesus Cristo. A promessa para Davi, a aliança com Davi, era uma promessa imediata, simbólica, tipológica do reino eterno que viria, ou do cumprimento pleno da aliança, do cumprimento total do pacto de Deus, da aliança de Deus com o homem. Ele viria, e ele viria numa pessoa, e essa pessoa estabeleceria a nova aliança. Amém, querido? Jeremias capítulo 31, verso 31 a 34.
Jeremias, um profeta do tempo que o povo de Israel já tinha sido levado para a Babilônia. Jeremias estava na Babilônia e Deus já estava prometendo que ele ia restabelecer o trono verdadeiro, o reino de Israel, o reino de Davi. 31, Jeremias capítulo 31, verso 31 a 34. Está aí num quadro, né? Vamos ler juntos? Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o seu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados. Já Deus estava preparando a nova aliança. Deixa eu fazer uma orientação a você. Nova aliança não quer dizer um novo pacto. É uma aliança que está sendo renovada. Ela está sendo restabelecida, porque ela tinha sido quebrada pelo homem desde Adão, com Noé quebrou, com Abraão quebrou, com Moisés quebrou, com Davi quebrou, mas Deus agora ia fazer essa aliança eterna, nova, que não seria mais quebrada. Porque a gente não é outra aliança, amém, queridos? Nova não é outra, é esta aliança, esse pacto de Deus renovado agora definitivamente. Porque Deus renovou tantas vezes esse pacto, mas todas as vezes esse pacto foi quebrado. Foi ou não foi? Por todos os homens. Mas agora Deus ia estabelecer uma nova aliança que jamais seria quebrada. Vai comigo em Lucas capítulo 22. O cumprimento desta profecia de Jeremias. Cumprimento. Nós vimos a promessa, a profecia, e agora nós vamos ver o cumprimento desta profecia. Capítulo 22 de Lucas, versos 14 ao verso 20. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com eles os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Dentro desta perspectiva, quando Jesus disse: eu tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa, Deus tem desejado desde o Éden que essa Páscoa fosse completada, que esse pacto fosse completado. Agora Jesus está dizendo: olha, chegou a hora. Veja, continua: pois vos digo, verso 16, que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, e havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Ele está falando que aqui escatologicamente, quando tudo estiver completado.
E tomando o pão, verso 19, tendo dado graças, partiu dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, leia comigo agora: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Aleluia! Agora ia se cumprir definitivamente, porque esse segundo homem, Paulo chama ele de o segundo Adão, o segundo homem, nasceu como Adão, sem pecado. E esse nunca pecou, nem quebrou a aliança. Adão, na obra dele, quebrou, na pacto de obras, ele quebrou, não fez a parte dele. Mas aqui o pacto de obras está sendo completado pela pessoa de Jesus Cristo. Quando ele, no Getsemane, Pai, não tem outro jeito, passa de mim esse cálice, eu tenho que fazer esta obra, eu tenho que completar essa obra. O Pai disse, sim. E aí ele disse o quê? Seja feita e não a minha. E a partir daí Jesus fez o quê? Entregou-se. Entregou a Roma, entregou aos fariseus, saduceus, e ele foi e completou a obra. Na cruz do Calvário, Jesus completa a sua obra. A obra que Adão não completou, agora sem pecado, ele vai à cruz do Calvário, morre, é levantado da terra, atrai todos nós que pecamos no seu corpo, todos os que o Pai lhe deu, ele atrai para o seu corpo. E quando ele morre, Paulo disse, um morreu por todos, logo, porque o salário do pecado é, e um morreu por todos, logo, depois, só que nós não ficamos mortos com Jesus. Paulo diz em Efésios 2 que quando ele ressuscitou, ele nos ressuscitou juntamente com ele, para uma nova vida, com um novo coração. Por isso que ele disse para Nicodemos, necessário é nascer. Esta é o cumprimento da nova aliança. Jesus cumpre esta aliança. É aí que nós voltamos ao texto de Zacarias. E Zacarias agora traz uma visão clara do que esta aliança toca. Lembra que nós começamos com o texto de Zacarias, dizendo que a misericórdia dos nossos pais, de lembrar-se da sua santa aliança. E esta aliança definitiva, cumpre o pacto, Jesus cumpre o pacto com o Pai. Porque homem nenhum podia cumprir, mas um homem perfeito, como Jesus, pôde cumprir esse pacto, e executa esse pacto, e cumpre o pacto com o Pai. E aí Zacarias mostra todos os benefícios desse pacto para nós. Verso 69, vamos ler juntos? E nos suscitou uma plena e poderosa salvação. Ele suscitou o que? Uma plena e poderosa. Nós não somos mais igual o povo de Israel. Não, lembra que ele disse que nessa nova aliança ele nos daria um novo coração, escreveria a sua lei no nosso próprio coração, e ninguém precisaria ser ensinado por outro, porque todos conheceriam a Deus, andariam com Deus, e eles cumpririam a vontade de Deus por meio de Jesus Cristo. Essa é uma plena e poderosa salvação. Qual é a salvação que Deus traz? Completa, total. Uma salvação que a gente ainda olha para a gente e fala, meu Deus, não está total aqui em mim. Mas um dia, a obra que Deus começou em nossa vida, Ele vai executar e completar até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Ele vai completar, porque a salvação dele é
plena. Não é uma salvaçãozinha qualquer, que você vive aí caindo. É uma salvação que a obra que Deus fez na tua vida vai começar a crescer, como o dia vai sendo iluminado. Plena e poderosa salvação. Você pode dizer graças a Deus. A sua salvação é qualquer uma? As pessoas não entendem o que é essa salvação. Plena e poderosa, que está embutida nesse pacto. Verso 72, outro benefício, vamos ver juntos? E de libertar os nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam. Aqui é lindo isso. Ele vai nos libertar de todos os nossos inimigos e das mãos de todos que nos odeiam. Ele vai trazer uma salvação que nos liberta interiormente do pecado, do diabo, do ego, do eu, da carne, interiormente. Os inimigos interiores que não nos deixavam fazer a vontade de Deus, mas agora pela graça nós somos salvos. E dos nossos inimigos exteriores, o mundo, o diabo, o pecado que anda ao derredor, os demônios, os principados e potestades. Deus nos libertou de todos esses inimigos, amém, queridos? Você pode ser santo, meu irmão. Eu já vou te mostrar aqui. Santidade é possível. Não total quando nós chegarmos lá, mas ela é um processo cada vez maior. Livre das mãos dos nossos inimigos, o verso 74. Agora, com duas coisas, o verso 75 antes do 74. O 75 antes do 74. Porque agora, livre dos nossos inimigos interiores e dos nossos inimigos exteriores, verso 75. Vamos ler juntos? Em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Nós podemos andar em santidade, porque por causa desta aliança eterna e da obra de Jesus Cristo, Ele nos suscitou uma plena e poderosa salvação, que nos livra dos inimigos internos e dos externos, e nos faz caminhar em santidade todos os dias da nossa vida. Por isso que o cristão não tem desculpa de não ser santo, porque ele já tem a palavra, ele tem o Espírito, ele tem a igreja, ele tem todo o benefício, a graça de Deus, para ele continuar cada dia sendo santo, assim como é santo o vosso Pai que está no céu. E para quê? Verso 74, vamos ler bem forte. E livres, vamos ler juntos? E livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, para louvor e glória da sua graça. Por que você foi criado? Para louvor e glória da graça do Pai. Queridos, eu estou falando da doutrina do pacto. Eu estou nomeando a doutrina do pacto. Fiz um resumão aqui da doutrina do pacto. E a ceia do Senhor, ela tem tudo a ver. Fazer isso, você só vai lembrar que você foi salvo. Você foi salvo, mas também você foi livre dos seus inimigos, do pecado, do eu, da carne, dos principados e potestades, livre do mundo, que é o inimigo de Deus, livre da sociedade. Não anda mais conforme o mundo te manda, mas conforme a palavra de Deus te ensina. Em memória de mim, que você foi livre de tudo isso, mas você foi livre para um propósito muito maior, que é um pacto de Deus, de formar para si um povo santo, escolhido, separado, que vai comer com Ele eternamente.
vai viver com Ele plenamente. Por isso que discernir a ceia é discernir a obra de Cristo na cruz do Calvário, a nossa inclusão nesta obra. Mas muito mais, entender que nós estamos aqui fazendo em obediência, porque agora nós temos coração para obedecer, amém, queridos? Quem não é regenerado diz, não, posso a ceia? Não posso, não vou, mas ele vai à ceia, porque ele sabe que a promessa de Deus se cumpriu em Cristo Jesus, e agora através da participação em Cristo, participar da ceia é participar em Cristo, na sua morte, na sua ressurreição, diariamente, e confessar essa verdade, e viver agora em santidade e justiça, adorando o Senhor e esperando o dia da sua volta, onde o pacto que já foi cumprido plenamente será agora definitivamente estabelecido como reino de Deus. Amém, queridos? Deixa eu lembrar você, os nossos filhos estão incluídos nesse pacto. Nós vamos ver durante esse mês que a nossa casa está incluída nesse pacto. Crê no Senhor Jesus? Tem muito mais versículos que nós vamos ver. Por isso, uma orientação que eu quero ensinar à igreja: traga seus filhos para o culto. Avisa o seu irmão, traz os seus filhos para o culto. Não deixe o seu filho em casa. Para o culto solene também, para o culto aqui, no meio do povo. A criança aprende a adorar a Deus com os pais e a igreja. Criança de vez em quando faz barulho, faz, mas com criança a gente suporta, amém, queridos? Mas não tire as crianças do meio da igreja, porque o pai que tira os seus filhos do meio da igreja, porque ele faz barulho, porque ele dá trabalho, ele está tirando o seu filho da aliança de Deus. Fica para lá. Não estou falando de quebra de princípios. A escola dominical é essencial, necessária, e nós não vamos mudar, mas no culto toda a igreja deve adorar a Deus agora juntas, por causa dessa grande aliança de Deus. Amém, queridos? Você já faz parte do pacto de Deus? Porque você está então vamos celebrar a nossa inclusão no pacto de Deus com ela. Amém? Obrigado, Pai, por tua palavra. Senhor, dá-nos crer na tua palavra. Dá-nos, Senhor, andar segundo a tua palavra. Ela é a lâmpada para os nossos pés, ela é a luz para os nossos caminhos, ela que nos dirige, que nos faz ver todo o teu propósito, toda a tua vontade e todo o teu projeto na terra. Obrigado, Senhor Jesus, pelo pacto eterno feito com o Pai eterno na cruz do Calvário, e que me incluiu e incluiu meus irmãos, e faz-nos, Senhor, celebrar com alegria este pacto na tua mesa nesta manhã, para a glória do teu nome, em Cristo Jesus.